Vamos lá, parágrafo 255. Estamos no tema da morte. Este tema é muito importante para também partilharmos, ainda mais neste tempo em que estamos vivendo, tempo de pandemia, tempos de desafios para a evangelização, para a nossa fé, tempos de desafio para as nossas igrejas. 255. O Papa diz assim: em geral, o luto pelos falecidos pode durar bastante tempo. E quando um pastor quer acompanhar este percurso, deve adaptar-se às necessidades de cada uma das suas fases. Então veja, gente, o luto é uma realidade necessária. Nós vamos viver o luto. Quem passa pela morte, por uma experiência de morte na família, passa por uma experiência de morte na comunidade, seja de um familiar, seja de um filho, de um pai, de uma mãe, seja de um irmão, vai precisar passar pelo luto. E ali, diz o Papa, pode durar bastante tempo. A gente sabe que até um ano nós vamos precisar passar por todos aqueles momentos que a família estaria junto. Natal, Páscoa, Ano Novo, aniversário deste ente querido. Se é um pai e uma mãe, vai precisar passar pelo Dia dos Pais, pelo Dia das Mães. E assim, também nós vamos enfrentando e vivenciando cada um desses momentos. Então o luto é necessário. Não podemos interrompê-lo e não podemos apressá-lo. Se você tenta apressar um luto, ignorar o luto, ele vai estourar depois lá na frente. É que nem uma barreira, né? Quando você coloca uma barreira, vamos imaginar uma barragem, né? Se você coloca uma barragem e a água ela vai forçando, uma hora vai estourar, porque o rio precisa seguir o seu fluxo. Todo o percurso, diz o Papa, é atravessado por questionamentos sobre as causas da morte, o que poderia ter sido feito, o que uma pessoa vive nos momentos anteriores à morte. É muito interessante esse processo aqui. A nossa tendência é tentarmos achar um culpado para a morte. Fulano morreu. Recebemos essa notícia. A culpa é de quem? Tentamos achar um culpado. Tentamos achar, e às vezes, muitas vezes neste processo de achar um culpado, nós colocamos a culpa em nós mesmos. Ah, a culpa é minha, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ele não teria morrido, ela não teria morrido. Por quê? Porque queremos achar um culpado. Entender as causas da morte. Ainda mais se for uma morte trágica, como um assassinato, como um suicídio, ou até mesmo um acidente. O que eu poderia ter feito para evitar aquele momento? O que a pessoa sentiu, o que a pessoa falou, tudo isso são questionamentos que perpassam a mente daquele que perde um ente querido. O Papa continua dizendo: com um caminho sincero e paciente de oração e libertação interior, volta a paz. Às vezes nós ficamos desesperados, né? Quando estamos vivendo luto. Mas o Papa está afirmando, e nós precisamos compreender, que a paz vai voltar. A paz volta ao coração. A paz volta à vida. Porque a vida segue em frente. Mesmo com a tristeza e a saudade sempre vai existir. No luto, há momentos em que é preciso ajudar a descobrir que, embora tenhamos perdido um ente querido, existe ainda uma missão a cumprir. E que não faz bem querer prolongar a tristeza, como se isso fosse uma homenagem. Olha, esse tema é muito importante, gente. Por quê, padre? Porque tem pessoas que acham que depois que o ente querido morreu, eu não posso mais ser feliz. Em respeito à morte da pessoa, em respeito ao outro. Não, gente. A vida continua. E se nós cremos na ressurreição, nós acreditamos que a pessoa que morreu está num lugar muito melhor que o nosso.
E deve estar feliz e deve estar torcendo pela nossa felicidade. Então, estar feliz aqui neste mundo, aí sim é uma homenagem para aquele que se foi, e não a tristeza. Eu vou vestir preto agora para o resto da minha vida. Vou chorar a morte do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, porque eu amava muito. Não tenho dúvidas disso. Mas o que vai provar este amor não é você deixar de viver a tua vida. Até porque a nossa fé nos garante de que nós vamos um dia nos reencontrarmos e cada um tem uma missão a cumprir. E claro que a experiência de morte é uma experiência de dor, e quando alguém morre um pedacinho de nós junto, mas nós continuamos vivendo a nossa vida. A pessoa amada, diz o Papa, não precisa de nossa tristeza, nem deseja que arruinemos a nossa vida. E também não é a melhor expressão de amor lembrá-la e homenageá-la a cada momento, porque significa estar preso a um passado que já não existe. O Padre Fábio de Mello tem uma canção que na letra recorda exatamente isso, né? Deixa partir o que já não te pertence mais, deixa morrer o que a morte já sepultou. Não queira ter o que ainda não pode ter. Então veja, é um processo, a dor, o luto, o sofrimento que nós precisamos passar, mas precisamos deixar as coisas do passado no passado. O próprio Jesus no Evangelho nos diz: deixe que os mortos enterrem os mortos, nos recordando que fazemos a nossa parte no rito das exéquias, mas não vamos morrer junto com a pessoa. Até porque tem outras pessoas que precisam de você. Meu irmão, existem outras pessoas que precisam de você. E de você vivo. E de você bem. Então nós vamos procurando alegrar novamente o nosso coração. É assim que nós vamos homenagear aquele que se foi. A sua presença física já não é possível. É verdade que a morte é algo de poderoso, mas o amor é tão forte como a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte. A morte é forte, mas o amor é mais. O amor possui uma intuição que lhe permite escutar sem sons e ver o invisível. É tantas pessoas que nos falam essa realidade, é tão bonito isso. Padre, eu perdi o meu ente querido, mas é que eu sinto ele tão perto hoje de mim, é como se eu pudesse ouvir a sua voz, é como se eu pudesse tocá-lo, é como se eu pudesse vê-lo. Isso não é imaginar o ente querido como era, mas poder aceitá-lo transformado como é agora. Esse é o grande segredo da felicidade. É eu me contentar com o que eu tenho. Não adianta ficar lamentando o que deixou de ser feito. É importante lembrar o agora e o que eu posso fazer agora. Jesus ressuscitado, diz o Papa, quando a sua amiga Maria Madalena quis abraçá-lo intensamente, pediu-lhe que não o tocasse, para a levar a um encontro diferente. É este encontro, uma dimensão do ressuscitado, que nós vamos entendendo o que é ser de Deus, o que é a ressurreição, o que é a vida nova em Cristo.